Opa! Bom dia! Muito bom dia! Está entrando no ar no microfone 1030, no microfone da mais poderosa de Canguçu, a Rádio Cultura, mais uma edição do TAGS. Trabalhadores, empreendedores e gerentes de sucesso. O TAGS, que tem por objetivo valorizar, reconhecer e homenagear os profissionais que já contribuíram ou que ainda estão contribuindo para o desenvolvimento de Canguçu. É o TAGS, Trabalhadores, Empreendedores e Gerentes de Sucesso, que tem a apresentação de Marcelo Pellegrinotti, me acompanhando na Central Técnica, o Lucas Goulart. Nesta manhã de sábado, hoje, 21 de abril de 2018, feriado, né? Comemorado no Brasil o dia de Tiradentes, o cara da Inconfidência Mineira, por isso, feriado, sábado pela manhã, feriado aqui na nossa cidade, feriado pelo Brasil afora. Mas nós estaremos hoje contando para você aí do outro lado do rádio, nossa querido ouvinte, contando e homenageando a história. Ele não é canguçuense de nascimento, mas já é de coração. Ahmed Hassan Filho, proprietário da Pedra de Toque Sonorização, uma empresa que tem 27 anos no mercado e que já vem atuando há 21 anos em Canguçu. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco da história pessoal e profissional do Ahmed aqui no Trabalhadores, Empreendedores e Gerentes de Sucesso, que entra no ar em nome de Dr. Conrado Hernani Bento, corretor de imóveis, na Rua General Câmara 1385, os telefones 3252-2488 e 3252-2222. Jax Oliveira Imóveis, quem compra casa, terreno, apartamento ou terra, não erra. Jax Oliveira Imóveis, na Rua Júlio de Castilhos 1502, o telefone é o 3252-1578. Cartório Bento, seriedade e tradição em serviços prestados em escritura, procurações, reconhecimento de firmas, autenticações em documentos, registro de pessoa jurídica, protestos de títulos e outros. Cartório Bento, na Rua Júlio de Castilhos, 1025, em Canguçu. Também o agradecimento aos parceiros diários do Show da Manhã que estão conosco aqui no TAGS deste sábado. I9, Grupo Fisiodonto, bem pertinho aqui da Rádio Cultura, na Rua Teófilo Conrado de Matos, número 85, ou na Vila Vinck, no Erval, 2º Distrito, tudo em fisioterapia, osteopatia, pilates, serviços de odontologia. Também conosco, Lojas Mônica Variedades 1 e 2, a loja 1 em um novo endereço a partir de segunda-feira, hein? Ao lado ali do restaurante Burro Whites. A loja 2 fica na General Osório, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Macro Atacadão do Povão, recheado de ofertas e sempre com aquele diferencial. O melhor, o mais amplo estacionamento da cidade. Casa de Carnes e Mercado Nuremberg, os melhores cortes e os melhores preços em carne da cidade, na Avenida 20 de Setembro, 103, ao lado da Caixa Econômica Federal. Também conosco, doutora Indira Valente, médica dermatologista, cuidando da sua saúde, da saúde da sua pele. A doutora Indira atende anexo ao consultório da sua mãe, a doutora Jandira, ali na Dom Otaviano, bem pertinho da rodoviária.
E também conosco, Farmácias Farma Saúde, preço e atendimento de qualidade com super ofertas. A farmácia Farma Saúde 1 é a do centro, ali na Júlio de Castilhos, ao lado do posto de saúde central. E tem a Farma Saúde 2, que fica ali na Manuel Pompilho da Fonseca, no bairro Triângulo, quase que ao lado ali do posto Fita Azul. Preço baixo, preço de qualidade é nas farmácias Farma Saúde. Desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua preferência. E como anunciado na abertura do programa, hoje a gente vai conhecer um pouco da história pessoal e profissional de Hamed Hassan Filho, proprietário da Pedra de Toque, um grupo de sonorização aqui do nosso município. 21 anos em Canguçu, 27 anos no total. E hoje o Hamed é o nosso convidado. Hamed, é uma satisfação, uma alegria, é uma honra poder conhecer um pouco da tua história, tanto pessoal quanto profissional. Pessoa muito querida, que eu tenho um carinho muito grande aqui na nossa comunidade. Tudo bem, Hamed? Bom dia. Bom dia, amigos da Rádio Cultura, ouvintes. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado por me chamar, é uma honra muito grande. Acho que nem sou merecedor, mas estamos aí para conversar um pouquinho hoje, nesta manhã de sábado, com os ouvintes da Rádio Cultura e expor um pouquinho da minha vida, né, de empresário. Tá certo. Hamed, você não é natural de Canguçu, né? Não, eu não sou natural de Canguçu, eu sou natural de Pedro Osório, mas recebi uma honraria do amigo Endel Vilela. Hoje eu sou cidadão canguçuense com muito orgulho, né? E levo o nome da cidade além fronteiras, né? Aliás, eu já conheço Canguçu há muito tempo. Meus tios moraram aqui. O irmão da minha mãe e a esposa dele moraram aqui até 1978, quando retornaram para o Líbano. Então a gente vinha seguido a Canguçu. Então eu tenho uma história de vida com a cidade. Hamed, nasceu em Pedro Osório, pode revelar aos nossos ouvintes em que ano, em que data? Ué, já sabe que eu sou novinho, né, Marcelo? Eu nasci em 31 de janeiro de 1970. 1970. Eu tenho 48 anos, quase chegando aos 50 já. É um gurizão ainda. É um gurizão. Ainda. 1970, ano da Copa, nasceu em Pedro Osório mesmo lá, Hamed? Nasci em Pedro Osório mesmo, eu sou pedro-osoriense, natural de Pedro Osório, nasci lá, na Santa Casa de Pedro Osório. Tá certo. O nome dos teus pais, Hamed? O nome do meu pai é Ahmad Abdul Karim Abou Hassan, por isso meu nome é Hamed Hassan Filho, e da minha mãe é Fariza Shoker Hassan. Ahmad é a pronúncia do teu nome? Na verdade, a pronúncia do meu nome é Ahmad. Ahmad. Mas todo mundo me chama de Hamed, né? Te chama de Hamed. De Hamed. Já ficou Hamed. Lá em Pedro Osório é Hamedinho, né? Mas aqui é Hamed. Tá certo. E tem irmãos, Hamed? Tenho 2 irmãos. Eu sou o caçula da família. Tenho um irmão, o Charles, que é advogado em Erechim, e o Abdel Latif Hassan, que é o mais velho, que mora em Pelotas. Tá certo. Atualmente o Hamed é casado, é pai de família, né, Hamed? Sim, né? Agora me apertou, né? Foi 96, faz 22 anos que eu sou casado, tenho uma filha de 21 anos e um filho de 15. O nome da esposa? A esposa é a Márcia. A dona Márcia. Dona Márcia, a Marina e o Yasser. Essa é a família. A Marina e o Yasser são os filhos do Hamed e da Márcia. Hamed é uma família de origem do Líbano, é isso? Exatamente. Meu pai veio do Líbano com 15 anos de idade. Meu tio, avô, já morava em Pedro Osório. E com 24 anos, meu pai voltou ao Líbano para buscar sua prometida, né? E retornou para o Brasil em 1959. Então,
Uma família de... Tu conhece o Líbano? Conhece? Não, eu não tive o prazer de conhecer o Líbano, meu irmão do meio já visitou nossos parentes, mas infelizmente eu não conheço o Líbano. Não conhece o Líbano? Não conheço. E uma família de origem, sabe falar qual é a língua? A língua árabe, né? Árabe, né? É a língua árabe, é que nem a língua espanhola, que Sim. tem vários dialetos, né? Por exemplo, o argentino fala um dialeto, o uruguaio fala outro, isso, colombiano... A mesma coisa é no povo árabe, né? A língua é a árabe, mas cada um fala, cada povo tem o seu dialeto, né? Sabe falar alguma coisa aí em árabe? Não? Quase nada, Marcelo. Infelizmente, na minha casa, o pai e a mãe falavam em árabe, mas quando não queriam que a gente soubesse o que eles estavam conversando, eles nunca nos ensinaram a língua árabe, infelizmente, né? Mas então... Não arrisca nada aí, Amédio, para os ouvintes? Não, infelizmente, mais ou menos o que eu sei é só nome feio, então prefiro não comentar. Tá certo. E como é que foi a tua infância? A tua infância foi em Pedro Osório mesmo? Sim, eu... Aliás, praticamente toda a infância, adolescência... Eu morei em Pedro Osório até os 24 anos, depois casei, fui morar um ano em Pelotas, um ano e pouco, e depois a gente veio em definitivo aqui para Canguçu, né? Então a infância, a adolescência, essa parte da juventude, toda ela em Pedro Osório. Começando pela infância, lembra da tua infância lá em Pedro Osório, Amédio? Olha, Marcelo, muito pouco. Realmente eu me lembro de muito pouco da minha infância. O que eu lembro é que meus pais tinham um comércio, eram donos de restaurante, um restaurante tradicional lá em Pedro Osório. E eu vivia sentado no colo do pessoal que frequentava o restaurante lá, bebendo e fumando. Fumando? Por isso que hoje eu não bebo e não fumo, né? Fumando, né? Contam os amigos do meu pai, né? Que eu era uma criança muito chata, vivia sentado no colo deles lá, tomando o restinho da cerveja e fumando o resto o toquinho de cigarro deles. Isso na época de infância. Isso na época de infância, quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Hoje o Amédio não bebe, não fuma. Não bebo, não fumo, graças a Deus. Tá certo, então. O teu período, a tua vida escolar foi lá em Pedro Osório mesmo? Eu frequentei a escola lá até a 8ª série, eu fiz o 2º grau na Escola Técnica de Pelotas, me formei em Química. Depois fui cursar Engenharia Química na FURG. Aliás, eu trabalhei um tempo, depois que eu me formei na Escola Técnica, eu trabalhei um tempo na Riocel, que hoje eu nem sei qual é o nome, a fábrica de celulose e papel lá em Guaíba. Eu era chefe do laboratório de pesquisas da casca e palha de arroz. E depois eu fui fazer engenharia química na FURG, em Rio Grande, mas não fiquei nem um ano. Infelizmente, foi bem na época que veio a enchente, lá em Pedro Osório, em 92. Tive que retornar para casa, porque a nossa casa lá foi bastante prejudicada. Voltei para casa, seguimos lá a nossa vida e eu parei de estudar. Amédio, se tem a origem árabe como uma origem de muito trabalho, né? São de origem de pessoas trabalhadoras. Não que as outras origens não sejam, mas é uma origem que todo mundo é acostumado a trabalhar desde cedo, né, Amédio? Teu pai, tua mãe eram comerciantes lá em Pedro Osório? Sim, como eu te disse, o meu pai veio para o Brasil com 15 anos de idade. Sim. Tá? Aqui já residia, em Pedro Osório já residia o meu tio-avô, Abdon Duquia. Né? Então, o meu pai saiu do Líbano, para tu ver como é diferente de hoje, a realidade de hoje é totalmente diferente. Meu pai saiu do Líbano com 15 anos de idade, dentro de um navio, atravessou todo o Oceano Atlântico, né? Teve que ir até lá embaixo, na África do Sul, lá, vir para o Brasil, desembarcou no Porto de Santos, com 15 anos de idade, sem saber a língua portuguesa, desembarcou no Porto de Santos. No Porto de Santos ele pegou outro navio para Rio Grande, e em Rio Grande estavam esperando ele os nossos, que eu chamo de avô aqui, o que criou meu pai aqui, que seria tio dele, eu chamo de avô. O meu avô Abdon Duquia resgatou meu pai lá em Rio Grande, né? Então, para te ver como é diferente hoje, quem é que faria isso, né? O pai saiu de lá em busca de uma
vida melhor, porque naquela época já havia aquela guerra nos países árabes. Então, e continuando a história que eu te falei, que ele saiu de lá prometido, né? Porque é a tradição da nossa raça. Ele saiu prometido de lá, mas saiu prometido para a irmã da minha mãe. Como ele ficou aqui 9 anos sem dar notícia, porque não tinha celular naquela época, não tinha telefone, eles acharam que meu pai não voltava mais, casaram a irmã da mãe com outro rapaz lá. Chegando lá, para honrarem o que eles tinham prometido para meu pai, tiveram que dar a minha mãe para ele. A minha mãe tinha 16 anos só. Então o velho saiu no lucro, né? Tá certo. Seu Armad. E a dona Farisa, é isso? Isso, os dois já Tá são certo. falecidos. São falecidos? Já. E aí os dois tinham um comércio ali em Pedro Osório, Amédio? Sim, quando meu pai veio para cá, o meu avô já tinha comércio em Pedro Osório. Meu avô foi um dos fundadores de Pedro Osório, né? Abdon Duquia. Inclusive, até poucos anos atrás, eu não sei se tu conhece Pedro Osório. Conheço. O bairro Brasília, tu sabes onde fica o bairro Brasília lá? Não, mas em direção conheço ao Pedro Osório e Cerrito, mas em direção ao cemitério lá, o bairro Brasília tinha o nome de Vila Abdon Duquia. Depois, com o tempo, é que passaram para bairro Brasília. Então, o meu avô foi um dos que começou a cidade de Pedro Osório, lá junto com Jaime Pons, que foi prefeito. Então, e meu avô tinha uma loja de tecidos lá. E meu pai e minha mãe seguiram trabalhando lá. Depois, o pai e a mãe abriram um restaurante. E a vida toda trabalharam com o restaurante lá. E vocês, os filhos, ajudavam lá no restaurante desde de criança, Amédio? Eu não sei os outros, Marcelo, porque eu não me lembro. Mas eu era muito, muito criança. O pai, apesar do prédio ser nosso, o pai vendeu o restaurante para um amigo dele, em 1978. Eu tinha 8 anos, entendeu? Então, eu acho que nós não trabalhávamos lá. Só trabalhava o pai e a mãe no restaurante. Mas era um restaurante grande. Era bem no centro da cidade ali, em frente onde é o restaurante Vili hoje. Era um restaurante famoso. Vocês eram uma família de posses, Amédio? Marcelo, assim, o pai... posses a gente sempre teve... aliás, a gente teve condições financeiras boas. Mas teve uma época que meu pai adoeceu. E aí, meu pai teve infarto com 40 anos de idade. Né? Então, aí não pôde trabalhar, minha mãe passou dificuldades e até relatava uma vez que, de tanto eu incomodar, eu e meu irmão do meio, que nós queríamos um abrigo Adidas, daqueles que tinha 3 listrinhas azul. Sim. Ela vendeu um carro para poder comprar os abrigos para nós poder ir para o colégio, né? A família sempre foi de posses, mas teve essa parte que meu pai adoeceu, passamos dificuldades, depois a gente se reabilitou. Aí, em 87, meu pai adoeceu de novo, meu pai tinha problema cardíaco, diabetes. Nós tínhamos boas condições financeiras, meu pai em 87 já era aposentado, comprava carro de São Paulo, ele e meu irmão traziam vários carros para vender aqui. Então, naquela época, eu me lembro que em 87 meu pai tinha 4 Monza 0. Eu me lembro porque a gente saía para passear. E quando deu a doença do pai, que o único recurso era no hospital 5 de julho, 15 de julho, em São Paulo, que era o melhor da época, nós tivemos que vender esses carros. O que a gente tinha, a gente teve que vender em prol da melhora do meu pai. Infelizmente, não aconteceu. Mas aí a gente deu uma caída de novo, mas minha mãe sempre trabalhando. Nas enchentes, por exemplo, enquanto a maioria das pessoas se sentavam a chorar lá os prejuízos, a gente baixava a cabeça e... Na última enchente, eu já era formado em Química.
nós fizemos 5.000 litros de clorofina para vender e 2.000 litros de pinho, alvejante, para vender. Minha mãe fazia esfirra, quibe, e assim a gente foi levando sempre, né? Como é característica do povo árabe, né? Sempre lutando. Tá certo. Ahmed, tu te considera uma pessoa saudosista? Tem saudade do teu passado, dessa época de infância, de adolescência? Não, eu não tenho saudade. Eu tenho saudade realmente da minha família, né? Meu pai e minha mãe, os dois praticamente morreram cedo. Meu pai morreu com 52 anos, minha mãe morreu com 63, então o que a gente sente é aquela vontade de ter convivido mais, né, Marcelo? E não poder, né? Ahmed, o que tu te lembra mais, o que te chamou a atenção mais nessa época aí de infância, de adolescência lá em Pedro Osório? O que me chamou a atenção em Pedro Osório, e até hoje me chama a atenção, porque, como tu sabe, eu vou seguido para Pedro Osório trabalhar profissionalmente lá, fui professor lá, depois eu vou te contar também. O que me chama a atenção é a receptividade do povo lá, né, Marcelo? As pessoas são extremamente amigas umas das outras e a gente vivia na rua brincando, né? Até à noite, coisa que hoje não se consegue fazer mais ou não se faz por causa dessas redes sociais, mas Pedro Osório sempre foi uma cidade tranquila na minha época, e é isso que eu me lembro, da praia, do Rio Piratini lá. É isso que eu me lembro de Pedro Osório. Tu era uma criança que brincava muito, gostava de brincar, ou era um pouco mais retraída, Ahmed? Olha, Marcelo, segundo relatos, eu era muito sem vergonha. eu metia a mão com todo mundo, né? Eu era muito brincalhão. Mas até hoje eu sou, né? Sim. Sempre gostou de futebol, Ahmed? Sempre gostei de futebol. Eu era jogador de futebol. Não sei se eu era jogador de futebol, eu era goleiro. Goleiro é jogador de futebol. É jogador. Então eu era jogador de futebol. Eu jogava futebol de salão, né? Os campeonatos todos lá a gente jogava. Desde os 13 anos de idade até os 18, 19 anos eu fui jogador de futebol. E dos 9 aos 18 eu fui lutador de judô, né? Foi lutador de judô? Hoje eu tô mais para lutador de sumô, mas eu fui lutador de judô. Tá certo, então. Torcedor do Internacional, né, Ahmed? Torcedor do Internacional e do Chavante, né? Torcedor também do Grêmio Esportivo Brasil, que joga hoje, 4h30, na ressacada contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ahmed Hassan Filho, de origem do Líbano, nascido em Pedro Osório, proprietário, né? Proprietário da Pedra de Toque há 27 anos, 21 anos aqui em Canguçu. A gente está conhecendo um pouco da história do Ahmed, estamos ainda em Pedro Osório, daqui a pouco a gente chega em Canguçu, daqui a pouco a gente chega no casamento, né, com a dona Márcia, que gerou como frutos aí a Marina e o Yasser. Vamos falar um pouco, Ahmed, da tua vida profissional, da tua carreira profissional. Como é que começou aí? Qual foi o primeiro emprego, o primeiro trabalho, de fato, do Ahmed? Bom, o primeiro emprego que eu tive foi de contrato. Foi um contrato emergencial, acho que era o nome, no Banco do Brasil, em Pedro Osório. Era um contrato de 3 meses mais 3 meses. Foi o primeiro emprego que eu tive. Eu tinha 18 anos. Primeiro emprego mesmo, né? Sim. E o que o Ahmed fazia lá no Banco do Brasil? Eu trabalhava na parte da carteira agrícola. Naquela época, era a colheita de arroz e soja, se eu não me engano. De arroz, era muito grande lá naquela região. E eu fazia os contratos dos clientes lá. Mas pouco tempo, né, Marcelo? Era 3 meses mais 3 meses. Não dá para se dizer que foi uma... Mas com o dinheiro desse contrato, que era um dinheiro bom, eu comprei, em sociedade com meu irmão, uma CB450DX 0. Então não era pouco dinheiro que ganhava, né? Eu me lembro disso. Com certeza. Isso com 18 anos de idade, Ahmed. 18 anos, lá por 1988. Exatamente. Ahmed, depois do Banco do Brasil...
Qual foi, Não, qual aí- foi o teu rumo? Aí eu estudava, né? Eu estudava na Escola Técnica Federal de Pelotas, fazia química, né? Eu estava me formando técnico em química, fui presidente da Coespo lá, no auge aqui dos eventos da Coesc. Se eu não me engano, foi bem na época que o Odilon Mesco comprou aqueles ônibus para a Coesc aqui, né? Nós viemos fazer... Não, minto, a gente chamou o Odilon Mesco lá em Pedro Osório para uma reunião para nós sabermos como é que ele tinha feito aquilo para a gente poder, junto com a prefeitura de Pedro Osório, na época o prefeito era o Adão Orlando Alves, a gente buscar recursos para conseguir esses ônibus também. E assim aconteceu, e com a ajuda do Odilon Mesco, para tu ver, né, como é que é o passado, com a ajuda do Odilon Mesco, a gente conseguiu comprar o ônibus para a prefeitura de Pedro Osório e a prefeitura cedeu para a Coespo. Isso eu não me lembro o ano, Marcelo, mas eu sei que foi assim. Já tinha trabalhado no Banco do Brasil já. Eu já tinha trabalhado no Banco do Brasil, eu já era maior de idade. E eu me formei na Escola Técnica, como te falei, me formei na Escola Técnica em 1990. Fui trabalhar na Riocel, trabalhei uns meses na Riocel lá, fazendo esse trabalho de pesquisa do professor Wagner Gerber, de Pelotas. Ele foi ganhador daquele prêmio de pesquisas que tem aqui no Brasil, cientista, eu não me lembro, não me recordo. E eu fui trabalhar na pesquisa dele, que era a produção de celulose, que é a que faz o papel, através da casca e palha do arroz, que é um material que é uma matéria-prima totalmente descartável, né? Que não se usa. Então, ele fez essa pesquisa e eu trabalhava lá dentro da Riocel, junto com ele, nesse trabalho. Muito interessante, por sinal. Remunerado já? Remunerado, sim. Já era remunerado. Era um salário pequeno porque era de estagiário, mas era remunerado. Aí depois eu larguei lá e fui fazer faculdade de Química na FURG. Rio Grande. Rio Grande. Aí, como veio essa enchente, como eu te falei, eu fui dar aula no segundo grau em Cerrito. Na época era Pedro Osório. Era Pedro Osório e Cerrito, era uma coisa só. Na época era Pedro Osório. E eu dei aula lá durante 3 anos, dei aula de Química, no José Bernabé de Souza, segundo grau lá. Foi uma boa experiência, Med, ser professor? Foi uma ótima experiência, Marcelo, e até hoje, se tem um arrependimento que eu tenho, é de não ter seguido a carreira. É que, infelizmente, eu não consegui conciliar, porque eu já tinha sonorização e vinha trabalhando muito bem na época, trabalhava de sexta a domingo com a sonorização, e aí não consegui conciliar, tive que escolher ou dava aula ou seguia com a sonorização. Mas eu gostaria de ter continuado a aula, porque até hoje vou a Pedro Osório e é uma satisfação muito grande o pessoal passar por ti. E aí, professor, quanto tempo? Infelizmente, eu gostaria de ter seguido a carreira. Nós, seres humanos, a gente olha para as outras pessoas e acaba tendo uma definição, né? E a gente, eu falo por mim, a gente quando olha no espelho, a gente tenta se visualizar, pelo menos eu. Como é que era o Amed se visualizando professor? Tu te considerava um bom professor, um ótimo professor, Amed, ou era aquele professor mais durão? Como é que era? Não, Marcelo, assim, como tu me conhece, eu sempre fui extrovertido, né? E eu era assim dentro da sala de aula e tratava meus alunos assim com muita liberdade, claro, com muito respeito que deve ser, mas com muita liberdade de expressão. Eu tinha outra coisa também, que eu dava aula, eu tinha 21 anos, eu era um gurizão praticamente, né? E eu dava aula também para o turno da noite. Então eu tinha alunos de 30, 35, tinha uma senhora que era minha aluna de 50 e tantos anos, né? Mas sempre mantive o respeito com os alunos e pelo que eles falam, né? Pelo que os meus alunos até hoje falam,
eu era um bom professor, mas... Tu te reencontra com eles hoje, lá de vez em quando? Sim, lá em Pedro Osório, quando vem, encontra um deles lá? Sim, sim. É por isso que eu te digo, é muito bom. Eu fico imaginando esses professores de carreira que estão aí há 20, 25, 30 anos aí. É muito bom tu reencontrar alunos, eles virem te cumprimentar, dizer que tem saudade, que se lembram de ti. É ótimo, né? Tá certo. Tá aí o Amed, que foi professor também. E nesse período em que você era professor lá em Pedro Osório, professor de Química, né? Não era Pedro Osório na época. Não. Aliás, já era Pedro Osório na época. Não era Pedro Osório Cerrito. Hoje seria Cerrito. Hoje é Cerrito. Hoje é Cerrito. O colégio onde eu dei aula, no José Bernabé de Souza, se localiza em Cerrito hoje. Hoje seria... hoje é o Cerrito, na época era Pedro Osório. Hoje ainda. É a cidade de Cerrito, né? Antes era o bairro Cerrito. Isso, Cerrito fazia parte de Pedro Osório, exatamente. Depois houve a emancipação, né? Exato. Lembra dessa emancipação, América? Sim, eu trabalhei... Participou desse processo? Trabalhei profissionalmente no processo da emancipação. Eu trabalhei... fui contratado pelo pessoal que não queria a emancipação, que era o não e o sim, né? Eu trabalhei profissionalmente com o som para o não, que na época saiu perdedor, né? E tu vestiu a camiseta do não? Não, assim, Marcelo, como tu me conhece já há vários anos, é claro que eu não vou negar que todo mundo tem a sua preferência. Eu tenho a minha preferência política, né? Numa eleição para prefeito, eu tenho a minha opção, né? Seja ela A, B ou C, mas eu sempre trabalho profissionalmente. Eu tento não expor, porque como a minha empresa é uma empresa que trabalha com todos os partidos políticos, eu não posso expor, né? Mesmo eu tendo a minha opção, eu não posso expor, seria antiético. Como, por exemplo, eleição passada agora, eu fiz campanha aqui em Canguçu para o PMDB, fiz campanha em Pedro Osório para o PT e fiz campanha em Cerrito para o PP. Eu não posso dizer, eu sou PT, PMDB. Não, eu não sou nada. Eu tenho a minha opção pessoa física, eu tenho a minha opção pessoal, mas eu não posso expor, né? Tá certo. E naquela oportunidade participasse, então, do processo de emancipação, né? Na disputa entre o sim e o não. Foi um momento de turbulência na história de Pedro Osório e Cerrito, ou foi mais democrático do que turbulento, Amed? Não, foi democrático, não teve incidente pesado nenhum, foi democrático. Foi uma opção. Eu digo turbulento pela história, né? Porque Pedro Osório perde uma parte, né? Perde uma parte. Sim, perde uma parte. Nova cidade, né? Perde uma grande porcentagem de terra, né? Porque se eu não me engano, não vou te dizer, mas se eu não me engano, a Cerrito em território é maior que Pedro Osório, porque pega até aqui Canguçu, né? Vem até aqui perto, Vila Freire ali. Isso aí. Pedro Osório praticamente ficou sem interior, né? Porque Pedro Osório hoje é a zona da sede e zona rural é o Matarazzo. Hoje é muito pequeno. Mas o que um cara que estudou química, que era professor de química, inventou ter uma empresa de sonorização completamente diferente do teu foco, do teu objetivo, pelo menos objetivo de sala de aula, Med? Sim, não, objetivo de vida, né? De vida também, é. Olha, Marcelo, caiu no meu colo, né? Essa profissão caiu no meu colo. Nós tínhamos um prédio comercial lá em Pedro Osório, que, como te falei, era o restaurante. Depois que fechamos o restaurante, um rapaz alugou lá para fazer uma danceteria. Ficou anos lá. Depois entrou outro rapaz que colocou outra danceteria lá, que era de Pelotas. E aí o rapaz saiu, entregou lá o prédio e tinha uns débitos. E em troca dos débitos ele deixou o material lá de sonorização. E a gente acabou seguimos fazendo festa lá, botamos uma danceteria.
Aí eu tinha amigos músicos, que eu também arrisco um pouquinho no violão. Eu tinha uns amigos músicos que tinham uma banda de carnaval. Que esses foram os sem vergonha que me botaram nessa... Até hoje, quando eu vejo eles, eu castigo os caras. Aí eles foram lá e falaram, Amed, quem sabe vamos pegar esse equipamento que está aí, vamos dar mais uma injetada e vamos fazer a sonorização pro carnaval, para minha banda. Eu disse, tá, beleza, vamos fazer então. E foi dali que começou tudo, né? E começou com o nome Pedra de Toque já? Sim, começou com o nome de Pedra de Toque. Isso aí foi... Por que o nome, Amed, Pedra de Toque? Tem uma explicação? Quando começou essa sonorização, nós éramos sócios. Era eu e o meu irmão do meio, que hoje é advogado. Minha mãe nos deu para começar o negócio $1.500. Com esses $1.500, nós fomos lá e compramos o que faltava, que a gente achava que faltava. Né? Aí fomos lá e compramos um monte de coisa, tudo porcaria. Hoje a gente vê que foi tudo porcaria, né? Se eu tivesse conhecimento na época. Mas compramos. E a partir dali nós começamos. Pedra de Toque foi o nome que o meu irmão deu à empresa. Ele já era estudante de Direito. E tem no Direito aí uma frase, aí, a Pedra de Toque, não sei do que. E foi dali que ele tirou. O que seria a Pedra de Toque? A Pedra de Toque seria a pedra universal, né? Aquela que tudo que tocava virava ouro. Então surgiu dali. Quando a gente começou era Pedra de Toque, o som universal. E começamos dali. Eu nunca mais... Depois meu irmão foi para a Europa e aí a gente desfez a sociedade. Não desfez, ele me deu a parte dele e eu segui trabalhando. Tá certo. 27 anos já da Pedra de Toque, 21 aqui em Canguçu. Só que teve 6 anos lá em Pedro Osório, é isso, né, Amed? 6 anos lá em Pedro Osório. 6 anos lá em Pedro Osório. Lembra da primeira festa? Não. Não lembra? Não me lembro da primeira festa, eu me lembro... Dos primeiros momentos? Eu me lembro do meu divisor de águas na empresa, por exemplo. Eu me lembro que eu prestava... Até então eu era pequena a empresa. Eu me lembro que eu prestava serviço ali dentro de Pedro Osório, aquelas festinhas ali, fazia sonorização de lojinha, essas coisas aqui que o pessoal faz. E eu me lembro que chegou o secretário de Cultura e Turismo, ou só de Turismo, de Erval, o Fernando. Eu estava fazendo divulgação de uma lojinha na praça, ali na frente da praça, e ele chegou ali e falou comigo, tia, tu é o Amed? Eu disse, sou o Amed. Por quê? Não, assim, ó, nós temos um evento em Erval que o ano anterior, quem tinha feito tinha sido a Viger. Não sei se tu te lembra da Viger. A Viger foi uma das maiores sonorizações do estado, né? Fazia esses festivais nativistas todos. Nós temos um evento em Erval, que o ano passado foi a Viger que fez, que é a Festa da Piscina. É um evento grande, assim, babá. E eu queria saber, me informaram que o teu som é bom, e eu queria saber se tu tem condições de fazer. Era óbvio que eu não tinha. Eu não tinha praticamente nada, né? Mas eu olhei para ele e disse, tenho. Não, mas tu me garante, o cara ainda me disse, tu me garante, porque a empresa que veio fazer o ano passado era a Viger. Só que eles cobram muito caro. E eu disse, não, eu tenho. E realmente fui lá e fiz. O evento foi ali que foi o divisor de águas da minha empresa. Dali eu segui o rumo. E lá no início, sonorização de eventos, festa de aniversário, festa de casamento, enfim, tudo, né, Amed? Ou não? Na verdade, Marcelo, eu sempre me dediquei ao som ao vivo, né? O som ao vivo. Som ao vivo. Eu sempre me dediquei... Que é eventos ao vivo, shows. Shows, os eventos políticos, né? Políticos, exatamente. Naquela Rodeios. época... Não sei se tu não vai lembrar, eu acredito que não, porque tu é bem mais novo que eu, mas naquela época os eventos políticos podia ter showmício. Claro, lembro. Né? Tu lembra disso? E Pedro Osório sempre foi uma cidade forte na atuação política lá. Então os eventos lá de comícios traziam barbaridade,
Tchê Garotos, eram eventos com shows grandes. Trouxeram uma vez uma banda de São Paulo, que eu nem me lembro o nome. Então, tu era obrigado a sempre estar investindo no teu equipamento para poder sonorizar essas grandes atrações, né? Então, eu sempre me dediquei ao som ao vivo. Tanto é que quando eu vim para Canguçu, que aqui o comércio de sonorização era outro. Aqui era os bailão em tudo que é canto tinha, né? Tinha, sei lá, 20 bailãozinho aqui no interior da cidade. Então o pessoal trabalhava com discoteca. Eu trabalhei com discoteca, mas para poder me sustentar. E para poder se encaixar também no mercado. No mercado. Mas quando tinha que optar, por exemplo, tem uma discoteca... Sei lá, eu não me lembro agora, no Almiro Pagel, que era um bailão grande na época ali em São Lourenço, e tem uma sonorização não sei onde. Eu optava por ir fazer a sonorização e não fazer o bailão, que era a discoteca. Então eu sempre dei ênfase à sonorização de shows ao vivo. Por isso que eu trabalho com várias prefeituras, né? Porque eu gosto de fazer eventos ao vivo. Tá certo. E a chegada da pedra de toque, sonorização, aqui no nosso município, tem a ver com o casamento com a dona Márcia, seu Hamed? Na realidade, Marcelo, tu sabe, mas todo casamento, o início é difícil, né? A gente se mudou para Pelotas, a Márcia não tinha se formado ainda, estava estudando, estava grávida, nós morávamos em Pelotas. As nossas condições financeiras eram apertadas, né? Eram bem apertadas. Eu não estava conseguindo sustentar a casa. Então, surgiu que o meu sogro nos ofereceu para vir morar aqui em Canguçu, né? Nos ofereceu aquela casa ali que a gente mora, que hoje é nossa, que ele nos deu. Nos ofereceu a casa para a gente vir morar aqui e começar uma vida nova. Né? Foi a pior época da minha vida financeiramente, que eu cheguei numa cidade nova, não tinha clientes, né, Marcelo? Então a situação foi ruim. Devagarinho eu fui mudando o sistema em Canguçu da visão que o pessoal tinha para uma empresa de som, porque na época a visão que eles tinham era discoteca, aquele monte de gente, aquela coisa, os caras vão para beber, Não, eu sempre tratei com profissionalismo. Eu, quando vim para cá, contratei funcionários, eu fui a primeira empresa que pagou cachê para as pessoas trabalhar, o pessoal saía para trabalhar por bebida, pela festa. Eu não, eu pagava o cachê para o pessoal. A partir dali, que as outras empresas, que até tinha poucos, nem me lembro, começaram a fazer a mesma coisa. Então, o pessoal já começou a ter outra visão do que é uma empresa de sonorização, né? Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse teu início profissional em Canguçu, mas antes, até para a gente não perder aqui o contexto histórico da tua vida pessoal e profissional, porque elas são entrelaçadas, né? Como é que foi o conhecimento? Quando que vocês se conheceram, tu e a Márcia, Hamed? Na verdade, quando eu conheci a Márcia, eu não tinha nem empresa de sonorização. Eu estudava na escola técnica, eu tinha colegas de Canguçu, que era o Jaime Matos, foi meu colega na faculdade, na escola técnica. Hoje o Jaime é um advogado. Deves conhecer o irmão da Jane Matos, sim. Mulher do André Melo. E eu vinha a Canguçu, junto com outros amigos nossos da escola técnica, eu vinha para Canguçu para curtir festa com ele, ficava na casa dele. E a Márcia era amiga deles de infância, do Jaime e da Jane. E foi ali que a gente se conheceu. Foi a partir dali que a gente se conheceu e... Começaram a namorar? Começamos a namorar em final de 90. Começamos a namorar. Início dos anos 90. Não, final de 90. Início de 91. A gente começou a namorar em 20... dos anos 90. Sim. A gente começou a namorar, né? Em 27 de dezembro de 1990. E num período de revolução no Brasil,
E eu digo a revolução em vários aspectos, né? Questão musical, enfim, questão tecnológica começa a partir de 90. Claro, ela estoura nos anos 2000, né, a média. Hoje estamos vivendo uma revolução de forma muito rápida, mas a partir dos anos 90 começa essa mudança de conceito que vem ao encontro da pedra de toque em Canguçu, né? Na verdade, Canguçu eu vim em 96 ou 97, não me lembro, mas eu vim em 96 ou 97. Na realidade, Marcelo, na época que eu comecei com a sonorização, era muito difícil. Por quê? Porque o conhecimento, para tu ter o conhecimento do equipamento, tu tinha que ir a Porto Alegre. Tu não tinha para vender em Canguçu, em Pelotas. O lugar mais perto que tinha era Porto Alegre. E então, hoje, tu vai ali no Uruguai e compra uma caixinha amplificada por R$500 e tu já sai trabalhando, né? Naquela época, não. Tu tinha que buscar o recurso, tu tinha que procurar. Ir a Porto Alegre comprar um equipamento não era uma coisa fácil. Entendesse? E as formas de comunicação eram completamente diferentes de hoje, né? Sim, exato. Hoje, em 10 minutos, tu pega o WhatsApp de um cara em Porto Alegre e tu já tá negociando com o cara. Tu entra no Google, tu entra até no Facebook, hoje tem o pessoal vendendo. Mas naquela época, como é que eu vou te dizer? Assim, para ti buscar o recurso, era revistas mensais que eu assinava, era áudio... música e tecnologia, era backstage, e naquilo é que tu via, tá saindo uma caixa nova, tá saindo um amplificador novo, era ali que tu conseguia. Hoje não, hoje a comunicação tá direta, né? Hoje tu sabe tudo, tu entra no Google ali, tu já sabe tudo que está faltando, tudo que está sobrando, ou que está certo no teu serviço, ou que está errado. Então hoje é muito mais fácil tu trabalhar do que antigamente, né? Tá certo. Amed, a Márcia tá grávida da Marina, vocês chegam em Canguçu, né? E aí começa uma nova história, porque, queira ou não, começa uma nova história na tua vida, e em que você mencionou anteriormente que foi um período de dificuldade financeira. Como é que foi para superar esse momento? Para superar foi com a ajuda da família, né, Marcelo? Tanto da família da Márcia quanto da minha. Quando faltava de um lado, a gente buscava recurso, ou era com a minha mãe, ou era com meu irmão, com o pai dela, até eu ter uma lista de clientes, né, para começar a efetivamente trabalhar. Sempre foi dificultoso, né, Marcelo? Porque este ramo que eu trabalho, de sonorização, é um ramo que tu tem que estar sempre atualizado. E o que significa estar sempre atualizado? Significa tu estar sempre comprando lançamento, né? Então, se tu está comprando, tu está sempre desembolsando dinheiro, né? Então, é uma empresa assim que tu ganha bastante dinheiro, mas o teu investimento é tão alto quanto o que tu ganha. Mas para não ficar sempre abaixo, para seguir sempre uma empresa de médio porte, que é a minha, para eu estar sempre concorrendo com os meus concorrentes, a gente tem que estar sempre à altura deles, né? Então tem que estar sempre. Agora mesmo, faz questão de 3, 4 anos, eu comprei 2 mesas digitais, que aqui em Canguçu não tinha. Eu paguei na época R$40 mil pelas 2. É um investimento grande, né? Eu sou o primeiro a ter um gerador de locação em Canguçu. Também, pelo gerador, foi R$40 mil também, com um reboque. É tudo investimento pesado, né? Sim, sim. Mas, Amed, como é que foi chegar em Canguçu para ser morador? Porque o Amed conhecia Canguçu, mas conhecia a passeio, né? Como é que foi chegar numa cidade nova, num ritmo diferente e, de certa forma, uma cidade... em termos populacional, maior do que Pedro Osório. Como é que foi essa mudança de ambiente na tua vida? Marcelo, assim, na realidade,
Como eu te falei que eu frequentava Canguçu há bem mais tempo, na realidade Canguçu e Pedro Osório se equiparavam em tamanho. Pedro Osório tinha em torno de 22 mil habitantes em 1976, 77 e Canguçu também. Eu me lembro que a gente vinha visitar os meus tios e eles tinham uma loja de calçados. Se eu não me engano, não quero te mentir, mas me parece que é ali onde o Nilson Nuremberg tem loja, se não é ali, é do lado, mas é por ali. E Canguçu terminava aqui na sinaleira, quando a gente vinha visitar os meus tios. Então se equiparavam Pedro Osório e Canguçu. Na realidade, Canguçu deu um salto populacional e Pedro Osório, além de estagnar, diminuiu porque dividiu com o Cerrito, né? Mas Canguçu, daquela época até agora, cresceu muito. Então eu vi um pouco do crescimento da cidade. Então eu não noto assim que foi um choque, porque eu vi o crescimento da cidade de Canguçu. Não foi um choque para mim. Mas talvez o choque que eu diga é a questão de convivência, né? Amigos, familiares, tu sai de um local e vem para uma cidade onde que, na realidade, naquele momento tu tinha tua esposa e a família da tua esposa, né, Amédio? Sim, mas como eu sempre fui meio graxa, né? Eu me dou com todo mundo. Sempre foi muito político, Amédio? Sempre fui muito político. Sem ser político, sem de ser fato, político, né? Eu não sei, às vezes a visão das pessoas é diferente da nossa, né, Marcelo? A visão que eu tenho de mim pode ser diferente do que o que tu tens de mim. Mas a visão que eu tenho de mim é que eu sou uma pessoa incapaz de dizer desaforo para alguém, né? Eu trato todo mundo de igual, seja ele de classe média, ou pobre, ou rico. Eu trato todo mundo com o mesmo respeito. Eu procuro sempre. Então eu nunca tive dificuldade, eu me dou bem com todo mundo, eu entro em qualquer bairro da cidade. Para mim tá tudo tranquilo, sempre, nunca tive problema com ninguém. Tá certo. E nesses 21 anos, como é que foi esse crescimento da Pedra de Toque aqui em Canguçu, Amédio? O crescimento da empresa se deve muito à própria cidade de Canguçu que me apadrinhou, né, Marcelo? Eu trabalho, desde que eu vim morar aqui, eu trabalho para a Prefeitura de Canguçu, independente de partidos, que seja bem claro. Trabalhei, logo que cheguei aqui, trabalhei para o PP, que era Odilon Mesco, depois o Cássio, depois veio o Gerson, hoje vem Vinícius, e eu trabalho com todo mundo sempre da mesma maneira. As próprias edições da Siena, nós estávamos vendo ali, eu fiz todas, exceto o ano passado, que eu perdi a licitação para outra empresa, eu fiz todas desde que vim morar aqui. Então também eu vi o crescimento do evento, assim como o evento viu o crescimento da minha empresa. Porque conforme o evento crescia, a minha empresa era obrigada a crescer junto com o evento para poder trabalhar para esse evento, porque senão teria que vir empresa de outro lugar, né? Então eu sempre cresci junto com os eventos do município. A média, às vezes, tu para pensar e raciocina, por exemplo, eu cheguei em Canguçu com um número X de equipamentos e com um número X de funcionários, e hoje eu tenho um número X de equipamentos e um número X de funcionários. Tu já fez esse raciocínio? O pessoal ali da frente da minha casa, ali, que ali na minha rua, na minha quadra ali é uma quadra de oficinas, né? Sim. O pessoal ali brinca muito comigo. Que eu vim para cá, eu ainda era do tempo do toca-fita. E hoje eu tenho mesa digital, tenho ônibus, tem várias coisas assim, né? Que a gente vai crescendo. E foi realmente um salto muito grande na minha vida, né, Marcelo? Que eu acho que se eu continuasse em Pedro Osório, não teria tido esse salto. Não porque porque é Pedro Osório. Porque eu vindo para Canguçu, eu abri o leque para trabalhar em outros municípios. Então eu trabalho direto em Canguçu, Morro Redondo, Pedro Osório, Cerrito, Pedras Altas, Erval. Então isso me favoreceu, né? E a Pedra de Toque foi a empresa que sonorizou, lá nos anos 2000, o grupo de A Cavalo? Foi isso? Sim. É uma satisfação muito grande ter feito parte desse projeto.
do Grupo de A Cavalo, que a gente foi bem longe com esse projeto. O Grupo de A Cavalo tocou em Mata, em Santa Maria, em Rosário, São Gabriel, por aí vai. Para mim, foi o melhor grupo musical gaúcho da região. Fora, é claro, o Querência, né? Participou de muitos eventos importantes, Hamed? Olha, Marcelo, eu acho que sim. Eu participei, mesmo eu não morava em Canguçu, eu fui contratado para o primeiro Canto dos Cardeais, através do Rivo Iruzum, que foi ali no Sinuelo, que foi o início do primeiro canto. O início do Canto dos Cardeais foi ali no Sinuelo, na sede social. No segundo ano foi lá no ginásio do Canguçuense. Eu também fiz o segundo ano. Aí, quando o evento se profissionalizou, foi um evento a nível estadual, aí eu não consegui, naquela época eu não tinha condições, mas fiz muitos eventos grandes, Marcelo. E várias bandas famosas que a gente tem sonorizado até hoje. Me sinto realizado com o serviço que eu tenho. Tá certo. Hamed, tu é muito bem articulado para falar no microfone, a gente está notando isso na entrevista, mas nunca usou o microfone para fazer sonorização ou usava? Na verdade, eu estou sendo articulado agora, Marcelo, porque quando eu vejo o microfone na frente, eu tremo, né? Como é que eu vou te dizer? O que eu gosto de fazer realmente é trabalhar com sonorização. Eu me julgo um bom técnico de som. É isso que eu gosto de fazer. Agora, falar não é comigo. E até para o ouvinte entender, né? O Hamed é o cara que levanta o volume do som, que ajusta o volume do som, que vê a melhor posição do som para sair um som de qualidade para o ouvido, né, de quem vai acompanhar o determinado evento. Hamed Hassan Filho, proprietário da Pedra de Toque há 27 anos, 21 anos em Canguçu. Quantos funcionários hoje, Hamed, aqui em Canguçu? A gente trabalha aqui em Canguçu com no mínimo 4 pessoas. 4 pessoas. 5 comigo, no mínimo 4 pessoas. Mas o que a gente faz, Marcelo? Quando pega eventos grandes, porque hoje a empresa, a Pedra de Toque, a gente trabalha com sonorização e iluminação de festa, com palco coberto e com geração de energia. Quando a gente pega um evento grande que vá usar todos estes serviços que a gente presta, a gente contrata profissionais da cidade que a gente vai, né? Por exemplo, vamos trabalhar em Pedro Osório lá, nós vamos em 4, 5, às vezes 6 pessoas e contratamos mais 2, 3 lá para nos ajudarem a fazer a montagem do evento, né? Tá certo. Quer mandar um abraço para a rapaziada, para a equipe da Pedra de Toque aí? Eu vou mandar um abraço para uma pessoa que já faz parte, né? Eu acho que até meu filho, eu acho que no testamento vou ter que deixar alguma coisa para ele, que é o Diego. Grande Diego Mota, o Feijão. Que trabalha comigo, não trabalha comigo direto, mas desde que eu vim trabalhar aqui, o Diego sempre teve junto com a gente. Saiu algumas vezes para trabalhar na Unai, que voltou e tal, mas ele está sempre ali na volta enchendo o saco. É o Diego. E os outros rapazes ali que trabalham com a gente, o Monstro, que é o Juliano Serão, o Vinícius, e agora a gente teve uma contratação de peso, Marcelo. O Beto Pins. O Beto Pins, olha, embora não pareça, o rapaz é um excelente profissional, ele manda bem no microfone também. Tá certo, então. Grande Beto Pins, grande equipe aí da Pedra de Toque. Marcelo, sem falar no nosso holding que está momentaneamente afastado da empresa porque está servindo a pátria, né? Que é o irmão do Vinícius, o Wellington Moura. Tem mais o Wellington. Ele está servindo a pátria, assim que ele voltar do exército, ele retorna às atividades com a empresa. Tá certo. Nesta tua chegada em Canguçu,
lembra de quem foi quem foram ou quem foi o primeiro amigo, os primeiros amigos, Hamed? Quando eu vim morar em Canguçu. Quando eu vim morar em Canguçu. Quando eu vim morar em Canguçu, sim, Marcelo... Primeiro relacionamento, né, de amizade, o início de um vínculo, né, Hamed? Quando eu vim morar em Canguçu, eu me relacionava muito com o Guinho, do Sapatinho. Guinho, Jadir Rosa. Isso, com o Jadir, porque eu já fazia alguns eventos para eles, em Piratini, em Pedro Osório, aqui em Canguçu, eu já sonorizava eles em alguns eventos. Então, eu frequentava muito a casa do Guinho, eu vivia lá na casa dele com a dona Loura, lá, Itagiane. E eu me lembro que eu ia todos os dias à tarde lá. A Márcia até brinca comigo que quando eu vim para cá, só se via eu andando de carro e a cabecinha dos guris dentro do carro, que era tudo criança, mas eu acho que a Márcia tá rateando. Que os guris eram o Diego, o Kiko e o Pelé. Eram os três que trabalhavam comigo logo que eu vim aqui, né? Logo eu vim pra cá. Mas os guris acho que já tinham idade, não sei se tinham 18 anos, não me lembro muito bem. Um pouquinho menos, pode ser. Será? Pode ser. Eu não me lembro porque eles faziam parte do Sapatinho Júnior. Sapatinho Júnior, isso aí. Mas deve ser. E tu teve um período também como profissional na Câmara, né? Prestando serviço para a Câmara de Vereadores, né, Hamed? Aquele equipamento de som que existe lá na Câmara é um projeto e execução meu. A Câmara, nas sessões da Câmara, era um gravado ainda naquele gravadorzinho analógico, aquele antigo. Era naquilo ali que gravavam. Aí o Nils Pins falou comigo, disse: Hamed, nós queremos melhorar a gravação da Câmara aqui, você tem uma maneira melhor. E foi ali que eu coloquei o sistema já de gravação pelo computador, pelo SoundForge na época, né? Então a gente gravava, primeiramente a gente só gravava as sessões da Câmara em áudio. Aí depois eles me pediram para filmar. Aí a gente começou a filmar e gravar em áudio. Depois, não me lembro se foi através do seu Vandelim Chimalfos ou do Papança, que compramos o equipamento de som da Câmara. E dali tinha licitação para trabalhar no sistema de som e gravação de áudio e vídeo. E eu trabalhei não me recordo, mas eu acho que foi uns 10 anos ou mais eu trabalhei na Câmara. Esse ano é que eu estou fora lá da Câmara de Vereadores. E tem 2 excelentes, extraordinários profissionais da Câmara Municipal de Vereadores que vão conversar contigo agora, Hamed. O primeiro depoimento aqui é da dona Maribel, né, grande servidora da Câmara Municipal de Vereadores, e tem uma mensagem para ti aqui no nosso Tags Trabalhadores, Empreendedores e Gerentes de Sucesso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Aqui quem fala é a Maribel Rios. Bom dia especialmente para ti, Hamed. Turco, Patrícia, assim como te chamamos aqui no nosso convívio particular entre amigos. Gostaria de parabenizar pela homenagem, ressaltando o nosso carinho, a nossa admiração pela pessoa que tu és, tanto como amigo e como profissional. Um abraço. Agora vai um conselho. Para de tomar Coca-Cola. Muda para cerveja, que é mais saudável. Bom dia a todos. Tá aí a dona Maribel, Hamed. O que falar da Maribel, né? A Maribel é uma excelente... recém falou, é uma excelente funcionária. A Câmara lá deve muito a Maribel e ao Nilson. São as pessoas que levam aquela Câmara lá com um braço forte. Inclusive, tem uma coisa para te dizer. A Câmara de Vereadores de Canguçu está entre uma das melhores do estado do Rio Grande do Sul. Em termos de assessoria, de funcionários,
é uma das câmaras exemplo do Rio Grande do Sul, é a Câmara Municipal de Canguçu. E você citou o Nilson Pins, e ele também tem um depoimento para você aqui no Trabalhadores, Empreendedores e Gerentes de Sucesso. Bom dia, Marcelo, bom dia, Med, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É com prazer enorme também o Nilson está falando aqui, participar do programa para homenagear o Amed. Dizer a ele que não esqueça das esfirras para a gente também, né? Mas ressaltar, né, e te cumprimentar também pela escolha, o Amed, quem nós tivemos o prazer, a Maribel e a toda a equipe do FECAMPOP, em trazê-lo há muitos anos atrás aqui no Ginásio Municipal de Esportes. E depois disso, fomentamos uma amizade que foi se estendendo tanto na questão profissional quanto também na vida particular. Desejar a ele sucesso, que continue sendo esse turco que todos nós conhecemos, com muito trabalho, muita dedicação e sucesso pleno. Um abraço. Tá aí, também grande profissional, competente profissional do nosso legislativo, o Nilson Pins. É verdade, Marcelo. O Nilson falou uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu vim fazer o FECAMPOP aqui através do Nilson, da Maribel e da Mayra. E eu nem sabia que um dia eu ia trabalhar juntamente com eles lá na Câmara de Vereadores, né? O Nilson também um excelente profissional, né? Não tenho o que falar do Nilson, cara que sabe tudo de lei. Também é uma pessoa que leva aquela Câmara sempre com um braço forte e não é advogado porque não quer, né? Mas assim, eu quero dizer para o Nilson, para a Maribel, que eu ia levar para eles umas esfirras e uma Coca-Cola, mas como a Maribel não quer que eu tome Coca, eu não vou poder levar as esfirras porque eu vou estar de dieta, então vou ter que deixar para outra oportunidade. Tá certo, então. Amed, com certeza, tu é uma pessoa de muito bom relacionamento aqui na nossa comunidade, tem muitos amigos e amigas aqui em Canguçu. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de participar para te dar um recado, para te dar um abraço, porque o TEGS, Trabalhadores, Empreendedores e Gerentes de Sucesso, foi criado pelo Jânio Soares para valorizar, para reconhecer os profissionais que contribuíram ou que ainda estão contribuindo para o nosso desenvolvimento de Canguçu. Tem um amigo teu que vai dar um depoimento agora e eu tenho certeza que ele representa este grande grupo de amigos que você tem aqui em Canguçu. Vamos acompanhar este depoimento. Bom dia, amigo Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Canguçu. Grande satisfação estar retornando a este programa, já que estivemos no sábado passado. E desta vez com a incumbência, que para mim é um prazer muito grande, de dar um depoimento sobre essa pessoa fantástica, que é o Amed Hassan. O Amed é natural lá do Cerrito, tá? Ele diz que é Pedro Osório, mas no fundo é do Cerrito mesmo. E é um cara que veio para Canguçu, se tornou esposo da Márcia, moramos de frente, somos compadres hoje, e a gente tem um carinho muito grande pela família dele, por ele, pela Márcia, pelo Yasser e pela Marina. Então é um cara assim que eu vou me permitir falar um pouco sobre o pessoal. Assador internacional, de primeira, quem não teve oportunidade, peça para ele assar um churrasco, tá? Um cara com um coração enorme, sempre pronto para fazer o bem, sempre pronto para ajudar alguém. E que para nosso privilégio da comunidade de Canguçu, hoje tem uma empresa que é canguçuense, tá? Começou lá atrás em Pedro Osório, mas hoje é canguçuense. Pedra de Toque, Som e Luz, é um orgulho para nós, porque está entre as melhores empresas no quesito qualidade, naquilo que se refere à sonorização e iluminação. Se colocar o Amed para sonorizar um festival, se colocar para fazer qualquer um evento, ele com a sua equipe, a sua competente equipe, com certeza nós teremos assim um padrão de primeiríssima qualidade. E isso é motivo de orgulho para nós. Então o que eu posso te dizer, Amed? Segue com a tua equipe sendo esse grande profissional, fazendo tudo muito bem feito, mas faz sempre com aquele toque especial que é o carinho, aquela atenção que tu sabe dar para as pessoas, tá?
Eu sou hoje muito privilegiado de poder ser teu amigo e de conviver muito com vocês, eu e a minha família. Um grande abraço, Amed, um grande abraço para ti, para tua família, e continua fazendo esse sucesso aí, que tu realmente é uma pessoa diferenciada. Obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço aí para o Marcelo e para os ouvintes da Rádio Cultura. Tá aí, senhor Cláudio Roberto Rosa Quevedo, nosso amigo Claudinho Quevedo, teu amigo, teu compadre, né, Amed? O que falar do Cláudio Quevedo, né, Marcelo? O Cláudio Quevedo é um irmão que eu tenho aqui em Canguçu, e digo isso porque o sentimento é recíproco entre nós dois. Ele sabe que o que ele precisar contar comigo, eu vou estar sempre à disposição dele, e eu sei, tenho certeza que quando eu precisar dele, ele vai estar à minha disposição. O Cláudio, profissional, né, renomado, excelente funcionário do Banco do Brasil, um cara espetacular, sabe falar, né, Marcelo? Me deixou emocionado aqui, me honrou fazer o aniversário de 15 anos da Júlia, ao qual eu sou compadre dele por isso. A gente é padrinho da Júlia no debut dela, e isso é uma satisfação, uma honra muito grande para mim e para a Márcia. A Júlia é uma menina espetacular. O Victor Henrique, é um guri espetacular, né? A Sueli não conta porque é de Cerrito, né, Marcelo? A Sueli é lá da Ponte do Império, né? Para tu ver como é a vida das pessoas, né? Eu e a Sueli nos conhecemos lá em Pedro Osório, participávamos de invernada artística lá, no grupo Os Tiranos, que foi um grupo que fez bastante sucesso na região sul. E o destino nos prega essa, né? A gente vem morar um na frente do outro aqui, moramos de porta, somos vizinhos de porta, né? A Márcia era amiga desde criança do Cláudio, eu era amigo da Sueli desde pequeno também, e hoje nós somos amigos aqui em Canguçu, né? Praticamente somos uma família só, né? Fico muito honrado com as palavras do Cláudio, o qual agradeço imensamente, e é bom saber que a gente tem amigos desse padrão, né? Tá certo. Amed Hassan Filho, natural de Pedro Osório, cidadão canguçuense. Amed, vamos conversar um pouco para encerrar o nosso bate-papo sobre o principal, né, que é a família, né? Eu começo falando sobre os teus irmãos, o Charles e o Abdel. Tem contato com eles ainda, Amed? Sim, hoje com a questão da internet, a gente tem contato quase que diário, né, Marcelo? Isso. Infelizmente, depois que a mãe morreu, a gente não se encontra muito não vamos uns na casa dos outros, né? Porque quem fazia isso era a mãe, né? O esteio da família era a mãe. Mas a gente conversa direto por telefone. Às vezes eu vou em Pelotas, visito meu outro irmão, o Abdel. Fui agora nos 50 anos do Charles em Erechim. Sempre que a gente pode, a gente tá junto. O Charles foi, agora a gente fez a festa da melancia em Pedro Osório. O Charles foi lá, passou o final de semana comigo lá. Então a gente sempre que pode tá junto, né, Marcelo? Até porque família árabe tem que estar junto, né? Claro, claro. O que eles representam para ti, Amed? Representam tudo, né, Marcelo? Representam minha família, representam meu pai, minha mãe, né? Minha sustentação é minha família, né? Com certeza. Muita saudade do seu Armad e da dona Farisa? Não tem como não ter saudade, né, Marcelo? Família árabe é uma família que é igual família de italiano, né? Brigam, se matam a pau e estão sempre se beijando, né? E era assim lá em casa, nosso relacionamento era assim, o pessoal se adorava muito, a gente era família, todos os domingos a gente fazia churrasco lá em casa.
Mas não era pelo motivo de assar uma carne, era pelo motivo de fazer o juntamento da família, né? E até hoje eu tento fazer isso aqui em Canguçu, todos os domingos, fazer um churrasco, reunir o pessoal. O que a gente leva da família são os ensinamentos, né? Os ensinamentos bons. E é óbvio que saudade a gente tem, né? Gostaria de ter, como te disse no início, gostaria de ter convivido muito mais com a família. Se a gente soubesse que fosse perder um pai tão cedo, uma mãe tão cedo, teria convivido muito mais, né? Teria deixado de fazer algumas coisas para poder estar junto com eles hoje, né? E o que representa a Marina e o Yasser na vida do Hamed, os teus filhos, Hamed? Olha, Marcelo, representam meu segmento, né? Minha continuidade. A Marina é uma excelente musicista, né? Faz faculdade de música, tenho certeza que a Marina vai ser muito, muito grande naquilo que faz, porque tem um dom incrível na parte musical. O Yasser é um guri 100% estudioso também. Só esperar eles... Agora eu não posso jogar videogame com o Yasser, agora não dá mais. Né? Pois é, até me lembrei. Eu vou contar se tu me permite, vou contar uma história aqui, né? Não sei quantos anos tinha o Yasser, mas devia ter o quê? Uns 8? Uns 8, por aí. O Marcelo é o cara mais sem fundamento que eu conheço. O Marcelo conseguiu jogar videogame com o Yasser e brigar com o Yasser. E querer briga com o Yasser. O cara é totalmente sem fundamento. Eu quero ver tu brigar com ele hoje. Agora não dá, Tá grandão o Yasser também, né? Agora tá grandão, O tempo passa, né? O tempo passa, cara. E a Marina é a mais velha, mudou a tua vida, Matt, com certeza. Todo mundo que chega aqui nesse programa e que diz que é pai ou diz que é mãe, diz que a partir do nascimento do filho ou do primeiro filho, muda a vida completamente. Com certeza, Marcelo. Até no fato de tu te tornar responsável, né? Porque eu vejo hoje com os meus filhos o que acontecia comigo na época da minha mãe. A gente não tinha responsabilidade de nada, não prestava atenção, né? Meu filho troca uma lâmpada ali. Eu não vou trocar, né? Eu tinha que chamar um profissional para trocar uma lâmpada. Hoje, depois que nascem teus filhos, tu nota, tu tens o senso de responsabilidade, tu sabe que aquilo é para a vida toda, né? A Marina tem 22 anos, para mim, como se tivesse 10, 12, né? Estuda em Pelotas, é sempre aquela preocupação, se está bem, se não está, que hora vai chegar, que hora não vai, né? Então, filhos é só para quem tem realmente, né? Saber o que é. Com certeza. Hamed, escuta esse depoimento e depois você fala o que ela representa na tua vida. Bom dia a todos. Eu estou aqui para falar sobre o Hamed, falar em nome dos meus filhos, dos nossos filhos, na verdade, da Marina e do Yasser, e também em meu nome. Falar do Hamed sobre profissional é muito fácil porque é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Sempre, desde que eu conheci, ele já trabalhava com esse tipo de serviço, de prestação de serviço de som e iluminação, e ao longo desses anos todos ele vem aprimorando esse serviço, servindo a nossa comunidade. Quando nós viemos para Canguçu, ele teve bastante dificuldade em se adaptar. Ele era acostumado já em Pedro Osório, em Pelotas, e teve uma dificuldade no início. Mas hoje já tem, inclusive, título de cidadão canguçuense, e eu acredito que seja mais canguçuense que eu mesma, de tão apaixonado que ele é pela nossa cidade. Ele é uma pessoa extremamente competente no que faz, gosta muito do que faz, e eu acho que faz melhor por esse motivo. Odeia atrasos, odeia imprevistos, então é muito precavido nos dias dos eventos, cobra muito dos funcionários dele esse tipo de serviço também, um serviço que seja carinhoso, que agradem aos contratantes, que não deixe ninguém na mão, vamos dizer assim.
Então, acho que ele recebendo essa homenagem é justíssimo, já que faz muito mais de 25 anos que ele está no mercado de trabalho com a empresa Pedra de Toque Som. Eu desejo a ele muito sucesso, muitos anos ainda de trabalho e que ele possa ser bem feliz sempre no que ele faz. Tá aí, seu Hamed, a dona Márcia, a tua esposa. Tu é sacana, né, cara? Bah, como é que tu... Eu nem sabia que a Márcia sabia que eu estaria aqui hoje. Cara, o que eu vou falar, né? A Márcia é tudo pra mim, né, Marcelo? Desde o momento que eu conheci ela, mudou a minha vida, né? Hoje, o que eu sou e o que eu vou ser ainda, porque ela me cobra muito, é graças a ela, né? Foi ela que me deu esses filhos maravilhosos que tenho. Realmente, o que ela falou é verdade. Eu nem falei isso aqui porque a gente esquece, mas eu sou uma pessoa totalmente Caxias com o tipo de serviço que eu faço. Eu não gosto de atraso. Se o evento está marcado para as 9 horas, às 8h30 tu tem que estar lá à disposição, esperando. Tu tens que tratar as pessoas com carinho, porque aquele momento, por exemplo, vamos supor que seja um casamento ou um aniversário, aquele é um momento único na família, né? Os teus filhos estão casando, ou o teu filho tua filha está fazendo 15 anos, tu tens que tratar bem aqueles clientes, porque aquilo é um momento único na vida deles, né? Passou aqueles 15 anos, eles não vão fazer mais. O casamento é um evento para um dia só, né? Então a gente tem que tratar bem o cliente, tem que fazer como se fosse para ti o serviço. E falando da Márcia, né? Uma excelente profissional, a Márcia é funcionária da PAI, nutricionista da PAI. Não tem um dia que a Márcia chegue em casa que não relate algum fato na APAI das crianças que ela trata com carinho. A Márcia é tudo para mim, né? E assim, senhor Hamed Hassan Filho, proprietário da Pedra de Toque aqui em Canguçu, uma empresa de 27 anos no mercado, 21 só aqui na nossa cidade, a gente encerra esta homenagem para o filho de Pedro Osório, que tem um coração meio a meio, né? É meio Pedro Osório, meio Canguçu. Veio para cá na década de 90 para inserir na nossa comunidade um novo conceito em termos de sonorização. E deu certo. Hoje, um empresário conceituado, um profissional gabaritado e uma pessoa muito querida no meio da nossa comunidade. Pai de família, pai da Marina e do Yasser, casado com a Márcia, morador de Canguçu, filho de Canguçu, como disse a Márcia, por que não? Porque a Pedra de Toque já é uma empresa canguçuense, como disse também no seu depoimento o Cláudio Quevedo. Hamed Hassan Filho, parabéns por esta história de vida pessoal e profissional, grande história. Foi uma satisfação conversar contigo, conhecer um pouco da tua história e o nosso desejo, o desejo aqui da Rádio Cultura é de muito sucesso, né? Competência, a gente sabe que tu tem de sobra, o desejo de muito sucesso e mais uma vez muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Acredito que tenha sido uma justa e merecida homenagem à tua pessoa, à tua empresa e ao trabalho desenvolvido aqui no meio da nossa comunidade. Marcelo, quero me despedir agradecendo a tua pessoa por essa manhã de conversas muito boa. Agradecer a ti por tu ser esse excelente profissional que tu és, conhecido no estado todo hoje. Vai a Santa Catarina, né? Isso, Florianópolis. Vai a Santa Catarina. Então, tu és outra pessoa que leva o nome da nossa cidade para frente. E com certeza Canguçu tem muitos profissionais que nem tu, que nem o JC, que teve a semana passada aqui um excelente profissional no ramo de filmagem.
Nós, em Canguçu, temos vários profissionais bons. E é isso que a gente quer, ver a população, ver os profissionais crescendo. É uma satisfação muito grande para mim ver que tu vai a Santa Catarina lá narrar um jogo do Chavante. Quando é que a gente imaginou que um amigo nosso, que a gente viu crescer aqui, está lá em Santa Catarina narrando um jogo do Chavante? Da mesma forma, eu acho que o reconhecimento teu, quando eu vou sonorizar uma banda de renome nacional, tu deve bater no peito e dizer, essa empresa é de Canguçu, e é isso que eu quero. Que mais pessoas de Canguçu sejam valorizadas no Rio Grande do Sul e que está no Brasil. Quero te agradecer mais uma vez, quero agradecer ao pessoal da rádio, o Jânio, que é um amigo de anos, né, respeitado comunicador, quero agradecer pela audiência da Rádio Cultura, e assim me despeço, mais uma vez, te agradecendo por essa, como é que eu vou te dizer, essa honraria. Para mim hoje foi de muita valia, eu não vou esquecer nunca mais essa homenagem que tu fez a mim e à minha empresa. Muito obrigado e um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Nós que agradecemos ao Hamed Hassan Filho, empresário, proprietário da Pedra de Toque, o nosso homenageado entrevistado do TEGS, Trabalhadores, Empreendedores e Gerentes de Sucesso, nesse sábado, em nome de Dr. Conrado Hernani Bento, corretor de imóveis, na Rua General Câmara 1385, telefone 3252-2488 e 3252-2222. Jax Oliveira Imóveis, quem compra casa, terreno, apartamento ou terra, não erra. Jax Oliveira Imóveis, na Rua Júlio de Castilhos 1502, o telefone é o 3252-1578. Cartório Bento, seriedade e tradição em serviços prestados em escritura, procurações, reconhecimento de firmas, autenticações em documentos, registro de pessoa jurídica, protestos de títulos e outros. Cartório Bento, na Rua Júlio de Castilhos 1025, em Canguçu. Também o agradecimento a Inove Grupo Fisiodonto, Macro Atacadão do Povão, Lojas Mônica Variedades 1 e 2, Farmácias Farma Saúde, Casa de Carnes e Mercado Nuremberg e doutora Indira Valente. O TEGS volta numa próxima oportunidade. Eu estarei de volta aqui neste microfone na segunda-feira às 9 da manhã, no Show da Manhã. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela preferência, pela companhia e o desejo de um ótimo, de um excelente, de um abençoado sábado, de um excelente final de semana, com muita saúde e com muita positividade. Um grande abraço e tamo junto, galera!